Fala pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise mergulha num texto simplesmente fascinante. Ele usa uma metáfora de arquitetura, sabe? Para explicar nada menos que o fundamento da nossa própria existência. Pensa num prédio gigante. Não importa se a fachada é linda de cair o queixo ou se o interior é um luxo só. Se a fundação tiver com problema, bom, a estrutura inteira vai para o chão mais cedo ou mais tarde. E o que a gente vai destrinchar aqui hoje propõe exatamente isso, só que aplicado a nós. A grande sacada é que a alma humana tem um design estrutural super específico, e ignorar essa planta baixa leva a um colapso total. É uma ideia profunda, direta e que com certeza bate de frente com muita coisa que a nossa cultura acha que é verdade absoluta. Para começar, olha só essa premissa central que o texto traz. A alma humana não foi projetada para autonomia. Forte, né? A própria fonte reconhece que essa frase pode soar super ofensiva para o nosso jeito atual de viver. Afinal, o mundo hoje aplaude a independência absoluta, a ideia de que somos os únicos donos do nosso destino, mas o material que a gente está analisando lança essa provocação logo de cara. A vida humana, lá na sua essência, está ancorada na dependência e não na autossuficiência. O argumento base aqui é que estruturalmente não fomos desenhados para funcionar sozinhos. Sem chance. Bom, então vamos entrar na primeira parte da nossa análise, o mito da autonomia. Para entender o peso real dessa ideia, a gente precisa desconstruir esse mito e investigar qual seria o design original da alma humana. E aqui entra um detalhe super interessante. A fonte explora aquela velha narrativa do Gênesis, mas preste atenção, não como um mito distante ou uma poesia bonita. O convite é ler esse relato como uma planta baixa literal da nossa condição humana. A tese é a seguinte: o ser humano simplesmente não tem vida em si mesmo. Em vez disso, a nossa existência funciona na base da participação. É participar da vida do Criador. A lógica é implacável. Fora dessa conexão direta, não existe meio termo, não tem terreno neutro. O que rola é um esvaziamento total da própria existência. Isso muda completamente a forma de ver a tal da queda do homem. Normalmente, as pessoas pensam nisso como um erro jurídico, tipo quebrar uma regra moral, tomar uma multa cósmica e seguir a vida. Só que o texto diz, esquece isso. Na verdade, foi uma ruptura ontológica. Mas espera aí, ontologia é basicamente o estudo do ser. Ou seja, se afastar da fonte não é só um mau comportamento, uma pisada na bola, é desconectar a própria tomada da fonte de energia. O ser humano continua ali respirando, o coração batendo, mas passa a viver espiritualmente deslocado, totalmente fora do eixo e, pior ainda, incapaz de aguentar o próprio peso. E é exatamente isso que nos leva para a parte 2, a anatomia da idolatria. Porque, pensa comigo, se a alma não dá conta de segurar o próprio peso sozinha, ela vai procurar desesperadamente alguma outra coisa para se apoiar. Vamos entrar agora no verdadeiro teste de estresse dessa estrutura. Nessa fase de teste, o material redefine o que é idolatria. Pode tirar da cabeça aquela imagem de estátuas de ouro ou rituais antigos. A idolatria moderna é descrita aqui puramente como uma falha de suporte de carga. É quando a gente pega coisas finitas e dá para elas a tarefa absurda de sustentar um infinito que existe dentro de nós. A alma tenta arrancar das coisas ao redor aquilo que, segundo a premissa do texto, só o Criador teria capacidade de entregar. E a lista de ídolos modernos, olha, é familiar até demais para qualquer um de nós. Sucesso profissional, aquela sonhada estabilidade financeira, relacionamentos amorosos, reconhecimento nas redes sociais, a busca constante por prazer. E por incrível que pareça, até as experiências religiosas entram na roda. Na prática, a gente tenta usar essas realidades que são limitadas como vigas principais para construir nossa identidade e tentar garantir alguma sensação de segurança. Só que tem um ponto crucial aqui. O problema não são essas coisas em si. O texto deixa claríssimo que sucesso no trabalho ou um bom relacionamento não são ruins, de jeito nenhum. O desastre total acontece por causa da função que a gente dá para eles. Sabe aquela coisa que deveria estar na periferia, ali nos puxadinhos da vida? Quando isso é jogado bem para o centro da fundação, para aguentar todo o tranco da existência, a alma entra num colapso profundo. O material simplesmente não foi feito para aguentar essa pressão toda. Vai rachar. E quando a fundação cede, não tem jeito, as rachaduras aparecem. E é por isso que a gente entra na terceira parte, o inevitável colapso existencial. É o que acontece quando a alma resolve confiar numa base que não aguenta o peso. Os sintomas práticos dessa falha estrutural gritam aos nossos olhos. Ansiedade constante, aquela sensação crônica de vazio, uma busca compulsiva por um significado que parece que está sempre fugindo,
medo paralisante do futuro, uma necessidade que não acaba nunca de ter validação dos outros e, talvez o mais exaustivo de todos, não conseguir encontrar paz interior. A grande sacada do argumento aqui é que o texto não trata essas coisas como simples problemas psicológicos, não. São evidências claras de uma desconexão ontológica lá no nível do ser. O alarme está berrando porque o prédio está cedendo. Para ilustrar essa falência das coisas finitas, a fonte vai buscar lá na sabedoria do livro bíblico de Eclesiastes. E é de uma honestidade brutal. Alguém pode conquistar literalmente tudo que o mundo tem para oferecer, sabe? Sabedoria infinita, prazeres sem limite, rios de dinheiro, realizações que entram para a história. E no final das contas, olhar para tudo isso e soltar um é tudo vaidade, vazio, vapor. E o motivo que o texto aponta não é que essas coisas sejam ilusões, não. É que elas são absolutamente insuficientes. A alma tem um tamanho, um volume que nem o mundo inteirinho consegue preencher. É aí que a análise joga na mesa uma das afirmações mais pesadas de todo o material. Toda essa nossa angústia existencial, esse cansaço crônico que marca nossa época, o texto defende, de um jeito bem imparcial, que isso não é um simples efeito colateral da vida corrida ou das redes sociais. Na verdade, é a prova material, a evidência direta de que falta um pilar ali. É o eco de uma peça central que simplesmente não está lá na estrutura do nosso ser. Claro que, diante desse vazio enorme, a primeira reação é tentar dar um jeitinho, consertar de alguma forma. Mas o texto traça uma linha bem clara entre remendos sofisticados e uma reconexão verdadeira. Terapias maravilhosas, livros de autoajuda, filosofias de todos os tipos e espiritualidades mais genéricas, tudo isso é descrito aqui como remendo. Podem até dar um alívio temporário, melhorar a qualidade de vida por um tempo, mas não conseguem resolver um problema que no fim do dia é estrutural. Eles não conseguem ligar a alma de volta na sua tomada original. O que nos leva direto para a quarta e última parte, a solução ontológica. Bom, se os remendos não seguram a onda e o colapso está logo ali, qual é, afinal, a reforma na fundação que o material propõe? O material traz, de forma bem neutra e direta, aquela afirmação teológica lá do Evangelho de João, onde o próprio Cristo se coloca como a via exclusiva. O autor bate na tecla de que, dentro da visão cristã, isso não é só mais uma preferência num cardápio enorme de religiões. É o que ele chama de exclusividade ontológica. A afirmação é de que fora dessa conexão específica não existe vida completa, só uma existência esburacada, fragmentada. Esse elemento central é apresentado como o único pilar que realmente aguenta o peso da estrutura. Então, o ponto-chave para levar daqui é essa diferença absurda na estrutura. A solução não é um ajuste de comportamento, sabe? Não é sobre acordar mais cedo, ser um pouco mais produtivo ou tentar ser uma pessoa mais bacana. O argumento central bate na ideia de que uma alma separada da sua base não está só com um arranhão na pintura. Estruturalmente, ela ruiu, está morta. Por isso, a exigência é uma ressurreição espiritual. É outro nível. Não é dar uma recalchutada na vida que já está aí. É receber uma vida nova em folha. E sem essa ressurreição na estrutura, o texto descreve um fenômeno que a gente vê o tempo todo hoje em dia. A contradição silenciosa. É a realidade daquela pessoa que tem absolutamente tudo na vida. Tudo que diziam que ela precisava para ser feliz. Grana, família, saúde, status. E mesmo assim, no silêncio do quarto antes de dormir, bate aquela inquietação profunda. O autor deixa claro que isso não é ingratidão de jeito nenhum. O nome técnico para isso é desalinhamento existencial. A planta original do edifício simplesmente não está sendo seguida. A lógica por trás dessa contradição silenciosa é meio poética, mas matematicamente certeira na visão da fonte. A alma carrega dentro dela uma marca de eternidade. E, poxa, é fisicamente impossível colocar uma coisa com a dimensão do infinito para ser sustentada por materiais que são finitos, que estragam, que passam. A matemática existencial simplesmente não fecha, não tem como. Só que voltar para essa ordem original não sai de graça, nem é algo superficial. O texto não esconde os custos dessa restauração na estrutura, morte do próprio eu, renúncia e rendição total. A gente costuma resistir com unhas e dentes a esses conceitos, né? Porque abrir mão da tal autonomia parece que é declarar derrota. O que o ser humano moderno mais quer é ter o controle do volante. Mas a fonte é bem categórica. Sem essa rendição completa, tentar restaurar a fundação é perda de tempo. E assim a gente chega à conclusão de toda essa tese. A estabilidade de verdade, aquela que dura para a alma, nunca vai vir de um cenário favorável, de ter dinheiro sobrando na conta ou de ter a vida sob controle.
A estabilidade real só acontece através de uma dependência contínua, tipo momento a momento mesmo, do seu criador. Qualquer coisa fora dessa conta é só um puxadinho provisório. E como a gente bem sabe, todo puxadinho provisório, mais cedo ou mais tarde, acaba desabando. Para fechar nossa exploração de hoje com chave de ouro, fica essa reflexão no ar, baseada numa dualidade que não dá para escapar. Deus é só mais uma opção de estilo de vida ou uma necessidade absoluta para a sobrevivência estrutural da alma? O material defende que negar essa necessidade é igualzinho a negar a lei da gravidade. Não faz ela sumir, só adia o tombo. Fica aí o convite para a gente inspecionar bem as fundações onde a vida está sendo construída. Qual é o material que está sustentando a estrutura principal? Muito obrigado por acompanhar essa análise, o aprendizado não para por aqui e até a próxima.